aqui o pastor Genivaldo com mais uma palavra de vida, gerando vidas para abençoar nossas vidas. Seja muito bem-vindo no nome de Jesus. Quero agradecer a você que se inscreveu, você que tem dado like, você que tem apertado o sininho, que tem marcado todas. Muito obrigado. O nosso canal está uma bênção e você faz parte disso. Estamos aí caminhando para 1000 inscritos e eu gostaria muito de pedir que você continuasse firme nesse propósito. Não desanime, não pare. Vamos continuar, porque são muitas as almas que estão sendo alcançadas através do Palavra de Vida Gerando Vidas. E através desse canal, muitas pessoas estão sendo salvas, pessoas estão sendo libertas, pessoas estão sendo curadas. E você é um instrumento nas mãos de Deus para nos ajudar nesse projeto. Por isso, não desanime. Quero agradecer a você que está chegando agora, você que está se inscrevendo agora. Muito obrigado. Eu tenho certeza que o meu Deus vai abençoar cada um de vocês poderosamente. Quero aqui em especial também agradecer aos nossos intercessores, amém? Essas pessoas que têm o dom de orar, que gostam de orar, que amam orar, e Deus colocou esse propósito no coração delas de estarem abençoando os homens e as mulheres de Deus sobre essa terra, para que a obra do Senhor continue indo. Amados, sem vocês, meus amados, com certeza essa obra deveria estar pouco mais atrasada e com certeza estaria muito mais difícil para a gente, mas as suas orações têm nos ajudado, têm aliviado o nosso trabalho. Por isso que é tão importante as suas orações. E as suas orações têm chegado ao trono de Deus, queridos, porque pessoas estão aceitando Cristo através do canal, pessoas estão sendo curadas através do canal, pessoas que se encontravam fora da sua igreja retornou através do canal, Deus honrando as nossas orações. Por isso não vamos parar. Glórias a Deus. Eu queria muito estar aqui enfatizando esse momento, queridos, porque a palavra de hoje é muito propícia a esse assunto. Amém? E eu separei um texto aqui maravilhoso que está no Evangelho de João, o apóstolo do amor, no capítulo 17, a partir do versículo 21. E o Senhor diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que seja um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Amém, amados? Que texto lindo, maravilhoso, poderoso, não é isso? Então, amados, o Senhor nosso Deus, Ele está aqui nos chamando a um momento de uma reflexão bem profunda para as nossas vidas, que é a unidade, a união. Nós precisamos muito da unidade, porque essa unidade ela vai trazer a união. Por isso que eu sempre falo aqui para vocês que eu acredito que ninguém vai a lugar algum sozinho, amém? Ninguém chega ao topo do sucesso sozinho. Por quê? Porque desde o momento que nós chegamos a esse mundo, nascemos, nós dependemos uns dos outros. O bebê depende da mãe, a criança depende da mãe e a gente vai sempre na dependência em tudo que vamos fazer. Se comemos hoje, alguém fez a comida para nós. Se nós vestimos roupas limpas hoje, é porque alguém lavou para nós. Se nós estudamos, é porque alguém está lecionando. Então, queridos, Deus nos criou nessa dependência uns dos outros. E quando o homem tenta se isolar, quando o homem tenta deixar tudo isso de lado e querer andar sozinho, a sua vida vira um transtorno. E tem uns que chegam até a sua própria destruição, porque vem a depressão, vem a solidão e essa pessoa acaba perdendo
a direção. Por isso que nós devemos compreender, entender e aceitar que nós somos seres que fomos criados para viver em sociedade. E para se viver em sociedade nós precisamos de unidade. Nós precisamos da união. Amém? O nosso canal Palavra de Vida, Gerando Vida, precisa que você se inscreva, precisa que você dê o like, que você toque o sininho, que você marque todas. O nosso canal precisa das suas orações. O nosso canal precisa que você divulgue nas redes sociais, porque todos nós plantando, semeando essas sementes, amado, a nossa colheita vai ser muito grande. Amém? Nós vamos poder nos apresentar diante do Senhor e falar: eis-me aqui, Senhor. E quando nossa obra for passada pelo fogo, ela será abençoada pelo nosso Deus. Ela suportará o fogo. Por quê? Porque ela não foi feita por interesse, não foi feita por egoísmo, não foi feita por vaidade, não foi feita por orgulho, não foi feita pela soberba, ou seja, todas essas coisas ficaram fora. Amém? Mas essa semeadura foi feita com amor, com alegria e com fé. Amém? Por isso que os frutos virão no nome de Jesus. Amados, essa palavra da unidade que traz a união, ela é muito importante porque começa a ser gerada no seio da família. Nós temos que ter o cuidado de estar sendo um agente de união, estarmos fazendo parte da unidade da nossa casa, da nossa família. Amém? Vocês olhem bem e observem o comportamento de um lar do qual a união e a unidade são ausentes. Vocês verem que isso é o quê? Que é um lar desajustado, que é um lar complicado. Por quê? Porque está faltando isso, amado. Porque isso é que faz, é que traz a força. Já viu o ditado popular que diz que a união faz a força? Então a unidade, ela é fundamental para toda a família ter uma base estabilizada. Amém? Então isso é muito importante, mas a unidade dentro de um lar só é possível quando há a cooperação de todos, do esposo, da esposa, dos filhos, todos trabalhando com o mesmo propósito. Às vezes a gente vê contenda, gritaria, discussão, confusão dentro dos lares e a gente vê que só quem está levando vantagem nisso é o inimigo. O inimigo que está batendo palma para isso tudo. Por quê? Porque ele está conseguindo o objetivo dele. Que é o quê? Para roubar a paz, a alegria, a unidade, a união da família. Ele veio no intuito de roubar, de destruir o lar. E por último o quê? Matar sonhos, matar projetos. E se necessário, ceifar até a própria vida. Por isso que nós não temos que vigiar. Temos que ter responsabilidade. Temos que ter compromisso. Residir, estar no lar e ficar brincando. E ficar, sabe o quê? Como sanguessuga, só sugando e não dá nada em troca. Por isso que nós devemos sim viver em família, viver em unidade, mas sempre trabalhando para que a união prevaleça, permaneça sempre. Cada um fazendo a sua parte, cada um com a sua responsabilidade. Amém? Desde o menor ao maior. Por quê? Porque o pai e a mãe são os responsáveis, é o que estão no comando desse navio para seguir em frente. Então, se todos estiverem remando na direção certa, com certeza esse barco vai longe. Por isso que nós devemos assumir a nossa responsabilidade como parte integrante, amém, desse corpo, desse barco. Nós estamos no mesmo barco, temos o mesmo objetivo. Enquanto você estiver fazendo parte de uma família, enquanto você estiver viajando nesse barco, você tem a responsabilidade de compartilhar, de dividir. Você tenha a responsabilidade de participar. Amém? Queridos, essa palavra, isso é tão séria. A gente viu o nosso Deus aqui trazendo a luz da revelação para nós, o próprio Cristo, ensinando aí, mostrando que Ele e o Pai são um, que existe uma unidade profunda entre Ele, o Pai e o Espírito Santo. A unidade deles é tão perfeita, tão linda, que o mundo não pode entender. As pessoas, para entender a Trindade, elas têm que o quê? Elas têm que estar verdadeiramente no Espírito. Amém? Para poder entender, para você ver a profundidade que é e a grandeza que é a unidade, a união. Amém? Amados, a unidade, a união, ela tem tanta força que até o mal, quando se apodera disso, ele causa uma destruição terrível. Veja bem o exemplo aqui.
Gênesis capítulo 11. Olha só o que é que o texto diz. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los. Bem os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disse: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra. E cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém? Então, amados, a gente vê aqui que até o pensamento, o propósito do homem estava tirando a direção, saindo do propósito de Deus, entendeu? Por quê? Porque eles estavam ali no intuito de edificarem aquela cidade e levantarem aquela torre para, eles falaram aqui, para engrandecer o nome deles, para que eles se tornassem conhecidos em toda a terra. Meus amados, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Então teve que haver o que? Uma intervenção de Deus. Amém, amados? A gente sempre vê Deus agindo quando o homem sai do controle, quando o homem está totalmente perdido, quando o homem se afasta totalmente de Deus, da sua criação. Há uma necessidade de uma intervenção. Amém? E isso causa dor, tristeza. Muitas vezes isso causa feridas profundas. Mas por quê? Por causa da nossa desobediência, da nossa insubmissão. Amados, o ser humano, ele quer tanto a liberdade, ele quer tanto ser livre, mas muitas vezes ele não está preparado psicologicamente, ele não tem um coração, uma mente verdadeiramente transformada, nem preparada para eles ao voar tão alto. Você vê que tem pessoas que se perdem totalmente. Tem filho que está dentro da casa do pai, quando ele sai, perde totalmente a visão de tudo. Adolescentes que o pai e a mãe estão ali ensinando, estão ali preparando o filho para enfrentar as dificuldades do mundo, para chegar preparado em dizer sim e não na hora certa, no lugar certo, para a pessoa certa, mas muitas vezes eles se perdem. Às vezes eles se deixam influenciar por amizades, e aí daqui a pouco aquele filho, aquela filha sai do caminho que o pai e a mãe tanto evitaram para ele. Sempre ensinaram a ele se desviar desses maus caminhos. E às vezes a influência de um amigo, de uma amiga, detona com a vida dela. Mas ela quer ser livre. Então a gente vê que ela não estava preparada para ser livre. Ela não estava preparada para enfrentar o mundo. E infelizmente vai levar muitas pancadas do mundo e vai ter muita correção. Para quê? Para poder a ficha cair para ela, que ela não é esse bambambam, que ela não é super poderosa, que ela não tem o super conhecimento que ela acha que tem. Então, queridos, é isso que Deus quer nos ensinar. Aqui nós vimos na Torre de Babel, as pessoas estavam com um propósito totalmente errado em relação à união, à unidade. Eles queriam ali se tornarem os todos poderosos. Oh, meu amado, como tem gente aí hoje com essa visão, né, do povo da Torre de Babel. Então, queridos, Deus está nos trazendo essa palavra num momento muito oportuno. Nós estamos agora vivendo um tempo de pandemia no mundo inteiro. O mundo parou, a rotina das pessoas mudaram. Tem gente que está totalmente perdida, descontrolada, sem saber como fazer no meio disso tudo. E aí, amados, é onde o Palavra de Vida, gerando vidas, tem feito a diferença. Amém? Então, queridos, é necessário para a gente passar por esse momento tão difícil que nós estamos vivendo, com essa pandemia, é a unidade, é a união. Meus amados, o poder público, o Ministério da Saúde, ela tem os protocolos para que a gente venha nos conduzir dentro dessa pandemia para evitar mais contaminação. Mas as pessoas, amados, são muito rebeldes. As pessoas dão muito trabalho. E às vezes medidas mais drásticas são necessárias ser tomadas para quê? Para poder a pessoa se conscientizar
de que ela precisa ter responsabilidade, ela não pode pensar só em si. Ela tem que entender, um jovem que mora dentro da casa dos seus pais, ele tem que entender que quando ele vai para uma balada, quando ele vai para uma roda de pagode, quando ele vai para suas diversões, lá ele está correndo o risco de se contaminar. E aí sabe o que ele faz? Ele pega esse vírus e leva para dentro de casa. E aí o que acontece? Compromete a saúde de toda a família. Então, amados, é o momento de que? De todos se sacrificarem. Nós não esperávamos que nós fôssemos enfrentar uma crise dessa. E nós aqui no Brasil, então, estamos passando por uma dificuldade maior, porque se nós olharmos, desde quando eu me entendo de gente, amados, que eu vejo que a nossa saúde sempre esteve comprometida. A gente vê o poder público sempre foi negligente com a saúde do nosso país. Mas na medida que o tempo foi passando, isso foi se agravando, amados. E agora veio uma pandemia e mostrou para nós exatamente como se encontra a saúde do nosso país. E não adianta a gente vir culpar o presidente da República agora, os políticos que foram eleitos agora, não, porque eles herdaram isso que já vem de governos passados, governos irresponsáveis, que desviaram o dinheiro da saúde, que desviaram o dinheiro do país de forma negligente. Então, amados, se nós como brasileiros, nós não nos unirmos, se a gente não tiver responsabilidade, com certeza essa situação só tende a se agravar. Então a decisão é nossa, a escolha é nossa, amém? Por isso esse é o tempo da gente fazer as renúncias que nós nunca fizemos, de nós olharmos para dentro de nós, fazermos uma autoanálise. De que forma que nós podemos ajudar a nossa família, a nossa vizinhança, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso município, o nosso estado, o nosso país. Temos que deixar a individualidade de lado, que ninguém vai a lugar nenhum sozinho. A vida se torna muito mais dura e difícil quando nós queremos caminhar sozinho. Basta ver quando você vai pegar um saco ali que ele está muito pesado, você pega ele sozinho, você sai carregando ele e sai exigindo de você sacrifício para levar. Mas quando tem mais uma pessoa para te ajudar, quando tem mais duas pessoas, com certeza aquele peso diminui, não é isso? A mesma coisa é a nossa vida aqui, amém? Por isso nós devemos rever os nossos pensamentos, as nossas decisões. Vamos deixar tudo o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a soberba. Vamos abrir mão disso tudo, que isso não nos leva a nada. Às vezes esse seu orgulho tem te isolado dentro da tua própria casa, amém? E você está com o teu coração aí triste, vazio, porque você não consegue liberar perdão, porque você não consegue perdoar. E a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo de número 5, o Senhor diz ali a partir do versículo 22 em diante, que se você trouxer ao altar uma oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o Senhor nos ensina que nós devemos deixar a oferta ali no altar, ir primeiro lá e nos consertar com o nosso irmão. Aí depois sim, nós poderemos vir e ofertar, que o Senhor receberá a nossa oferta. Amém, querido? Então você vê o quanto é importante. E uma das coisas que mais o diabo tem trabalhado é para trazer divisão, confusão, discussão para dentro das famílias, porque ele sabe que ali é a célula principal, ali que é gerado uma sociedade, ali que é gerado um sistema forte, quando esse está em unidade. Você pode ver que uma família que anda em unidade, ela é uma família bem-sucedida. Ainda que não sejam ricos e poderosos, mas eles são muito fortes. Por quê? Porque a família é uma base fundamental. É dali que começa tudo. Por isso que pai e mãe têm que assumir sua responsabilidade. Amém? Entender que a educação, ela começa no berço. Por isso, em nome de Jesus Cristo, amados, eu queria muito compartilhar com você essa palavra. Ela estava queimando no meu coração. Amém? Por quê? Porque é uma necessidade, é uma urgência. Nós estamos aí diante de uma pandemia. São muitas vidas, amados, que estão sendo ceifadas. São milhões de pessoas que estão sendo destruídas por esse vírus. E eu e você, cada um brasileiro desse país, precisa assumir a sua responsabilidade. Amém? Se tiver que se isolar, vamos nos isolar sem precisar o governo
o político, a autoridade está nos fiscalizando. Vamos fazer isso de forma voluntária. Vamos fazer isso com amor. Vamos fazer isso com alegria. Primeiramente, por amor a Deus, para que a gente venha dar bom testemunho para Deus. Segundo, por amar o próximo. Tá certo, queridos? Então, em nome de Jesus, receba essa palavra. Guarde no seu coração. Amém? E que Deus venha te abençoar poderosamente. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus proteja sua família, sua casa. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Imunizar contra todo o vírus da Covid. Em nome de Jesus. Amém? E creio que essa Covid, ela vai ser destruída. Por quê? Porque através da unidade, amém? O inimigo não vai encontrar espaço e nós iremos cada vez mais nos aproximar de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.